No momento em que ele poupa o Arrascaeta contra o São Paulo, o Pedro e o De La Cruz contra o Palmeiras, e 7 jogadores ficam de fora contra o Bolívar, então para que tudo isso? Então é para você chegar contra o Botafogo na ponta dos cascos, né? E fazer o quê? Um grande jogo, um grande resultado. Se não for isso, para que serve isso tudo? Porque assim, o que está acontecendo claramente é que o argumento da ciência está sendo utilizado como se fosse refutável. Não é. Não é. Uma outra comissão técnica, outro treinador, outros profissionais, com as mesmas informações, talvez optasse por levar esses jogadores que ficaram no Rio de Janeiro para que pelo menos pudessem ficar no banco, participar de um pedaço do jogo. O banco do Flamengo só tinha garotos, praticamente, com exceção do Luiz Araújo, nesse jogo contra o Bolívar. E também não funcionou bem a estratégia. Em tese, era ficar com a bola, jogar de uma maneira que cadenciasse o jogo. Não conseguiu. O primeiro tempo, o Flamengo só teve 31% de posse de bola. O Davi Luiz deu 8 bolas longas, 8 lançamentos dos 17, quase 50% com ele. Praticamente todos foram ruins. Não é jogo para você ficar esticando bola e correndo, é jogo para você tentar trocar passe, aproximar, tirar a velocidade do jogo. Outra cabeça, né? Tomou 2 gols de cabeça, um foi anulado, para mim mal anulado, não vi falta nenhuma naquele lance. Os 2 gols, um dos gols do Bolívar. Então, assim, a atuação foi ruim, a estratégia não funcionou, tudo deu errado, tudo deu errado. A sensação que fica, embora ninguém vá assumir isso, parece o seguinte: olha lá, a chance de perder, mesmo com os titulares, pelas condições, pela altitude, né? A gente sabe que, claro, uma coisa é Bogotá, Quito, a outra é La Paz. Mas tem o Oruro também, que é Alto Potosí, sim, mas os times de La Paz, o Strongest e o Bolívar são melhores do que o Real Potosí, Nacional, San José, de Oruro, são cidades altas, mas os times são mais fracos, né? Tem aquele outro também lá, o Binacional, que é uma vez de São Paulo. São times que jogam também a altitude de 4.000 metros, ou quase isso, mas são times mais fracos. O Bolívar é uma boa equipe, eliminou ano passado o Atlético Paranaense. Então se junta um time que tenha um nível bem aceitável, digamos, né? Embora muito mais barato, muito inferior tecnicamente em relação ao Flamengo. Na altitude, ele vai ser um time muito difícil de ser batido. Então parece realmente que, embora ninguém, repito, vá assumir, é mais ou menos o seguinte: lá é um jogo quase que perdido, vamos então preservar esses caras. Ok, mas se é para preservar, para você tê-los inteiros e ganhar no domingo, na quarta-feira contra o Amazonas, fazer um bom placar para poder ter uma certa gordura para o jogo de volta, que vai ser no dia 22 em Manaus, né? E seguir, depois ter o Bragantino, fora de casa, para ter uma semana gorda, né, de resultados e boas exibições. Se não for isso, então tem alguma coisa que não tá batendo. A ciência te dá as informações, as escolhas você faz. E as escolhas que o Flamengo fez me parecem, no mínimo, muito questionáveis. E os resultados mostram isso. Ele jogou uma cartada pesada, se tivesse dado certo, o Tite ia ficar por cima da carne seca, não foi o que aconteceu. Só acho que também é um exemplo do que acontece aí com relação às suas projeções para segunda-feira, achando que o fim do mundo, praticamente, se o São Paulo perder para o Palmeiras, eventualmente, num clássico, né? Também não é para isso tudo, para fora Tite. Isso é palhaçada. Fora Claro, Tite é palhaçada. claro, Aí é demais. O cara perdeu o primeiro jogo dele do ano. claro. Né? Eu acho que a crítica pontual, específica, à semana, às escolhas, a esse jogo, perfeito. Eu estou aqui criticando. Mas isso não significa que você tem que mudar tudo. Até quando o Flamengo vai viver assim? E agora, como é um ano eleitoral, né, a gente sabe que algumas pessoas de dentro do clube sempre vão vazar aqui ou acolá que já há insatisfação, que não sei o quê, que ninguém mais quer o cara. Não é bem assim. Não é bem assim. Ô, Né? Mauro, Então, acho que é ô, preciso um Mauro, pouquinho de calma, pelo menos, né? Um é, pouquinho de calma. eu acho que tem uma coisa que, aliás, certos São Paulinos reproduzem, e muitos rubro-negros reproduzem, que é uma certa empáfia de como se os times deles não pudessem perder um jogo. Perder um jogo a crise absoluta, é um desastre, é uma miséria. Vai perder, vai perder. É o que falta. Achar que o time é invencível. Ora, mas nem o Manchester City é invencível. Vai ser o São Paulo ou o Flamengo? Peraí. No, Né? mas, 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 Trajano, o que pega nesse caso é justamente o que o Mauro está falando. São as escolhas. Bom, você vai lá, vou Sim, poupar porque eu precisamos aqui. Aí vou. vai lá e perde. Aí poupou, Eu mas vou. também poupou contra não sei quem. É por O aí. Pedro não joga nunca. É que o Mauro falou, do jeito que poupou, tem que chegar contra o Botafogo na ponta dos cascos. Mas vai Né? ganhar.
Popô contra o Palmeiras, popô não sei o quê, popô na viagem. Então, chegar contra o Botafogo, tá tinindo. Todo mundo a 200 por hora. Isso, o problema é o método, é a escolha, é como isso está acontecendo. É claro que lá de fora aqui, isso é uma palhaçada, uma vergonha. Se tu perder um jogo, escolheu mal os jogadores, poupou de uma maneira errada, mas isso é o Flamengo, tem jogador, é um bom técnico. Ele pode cometer os seus erros, como todo mundo já cometeu, né? Agora, nós temos que falar do Botafogo também. Nós estamos falando do Flamengo, o adversário do Botafogo está indo. Depois do início, que não estava conhecendo o jogador, não sabia nem o nome, tem 3 vitórias consecutivas. E goleando. E sabendo aproveitar o material humano que tem ali na frente, são jogadores rápidos e tal, insinuantes. É um bom técnico. Quer dizer, então, não vai ser um jogo fácil para o Flamengo, mesmo com o time titular completo. Porque o Botafogo está se encontrando e eu espero um bom jogo. Talvez Flamengo e Botafogo seja mais atraente que Palmeiras e São Paulo. Mas também eu vou torcer para que Palmeiras e São Paulo seja um bom jogo. Mas eu estou de olho. A gente não pode falar só do Flamengo e tratar o Botafogo como galinha morta. Pelo contrário, o Botafogo está se estruturando, o técnico é bom, está conseguindo boas vitórias, né? Então vamos esperar. Agora sacou de fora a Tite já. É absurdo. Ô, Juca, quantos likes nós temos aí? O Arnaldo está fora do ar, hein? Não dá para falar do Botafogo. Pediu 6 mil, estamos com 4 mil. E o que está dando na enquete, ô Tirone? Calma. Deixa eu pegar o gancho do Trajano, por favor. Não dá para falar do Botafogo sem falar do Textor e o que ele está fazendo com o futebol brasileiro e com esse jogo. Né? Querendo vetar juiz, né? Tem um monte de coisa aí que o Botafogo, embora a CBF, vocês sabem que a CBF está processando o Textor e não o Botafogo, está processando, como diria Mauro César, o CPF e não o CNPJ. O Botafogo está querendo melar o futebol brasileiro, gente. Certo? O Botafogo, não é o Botafogo. É o dono do Botafogo. Então, o técnico do Botafogo e os jogadores do Botafogo têm com isso? Nada a ver, mas a partir do momento em que o dono do Botafogo quer vetar o árbitro do jogo por antecipação, ele está querendo melar o campeonato. Certo? Isso é o seu técnico. Isso aí, eu acho que nós estamos misturando a confusão toda. Mas é impossível pega não mal, misturar porque... Fica com uma imagem ruim. Não, eu não tenho nenhum problema disso. O Botafogo vai virar o time mais odiado do país por culpa do dono dele, como era o Vasco. Simplesmente isso. Esse texto, não dá para separar as coisas, né? Esse método de vetar árbitro publicamente depois de escala divulgada é uma das coisas mais bizarras. O Santos fez recentemente aqui no Paulista, a gente desceu a lenha. Isso não existe o que está acontecendo, né? Aí vai chamar o árbitro para a CPI porque o Botafogo, o Textor mandou um negócio. Aí começa a misturar tudo, Trajano. É o Textor que mistura tudo, não é, na verdade, a gente, né? Ele que tem misturado. O Klaus, e ainda que o Klaus é um dos melhores que temos, ele entra em campo de qualquer jeito condicionado, né? Por qualquer coisa que ele vai olhar, vai decidir, a torcida já vai estar de olho, muda muito, é realmente um comportamento inaceitável que o Textor. Então é melhor botar fogo os jogadores é melhor não entrar em campo contra o Flamengo. Esse João Textor é o Musk do futebol. Trumpista, de extrema-direita, é um débil mental. É isso que ele é. Ele é um parlapatão, garganta profunda. Tem esse ingrediente no jogo, o Mauro, da arbitragem. E só queria falar uma outra coisa, ainda sobre a questão do Flamengo e poupar jogadores. Pode ser o seguinte raciocínio: daqui a pouco vai ter Copa América, eu vou ficar sem metade do time, eu preciso fazer o máximo de ponto no brasileiro que eu puder. Então, portanto, ele está olhando para o brasileiro? Não. O Pedro Domingo não começou jogando e não viajou. Né? Ele poupou no brasileiro. Né? Então é difícil entender. Contra São Paulo e Palmeiras. Eu não entendi muito bem essa estratégia. Vamos ver. Lá na frente, se der certo, a gente vai dizer, deu certo, ok. Mas até o momento é um negócio do mínimo estranho. E sobre o Botafogo, o Textor está inventando o chororô antecipado. O Botafogo já é um clube marcado por conta da história do chororô. Não estou falando isso de zoeira, é sério. Os rivais, especialmente do Flamengo, sempre sacaneiam, tiram sarro e tal. Antes do jogo, o que há de concreto contra Rafael Klaus? Acho que essa que é a questão. Tem alguma coisa concreta contra ele? Então, por que colocar em dúvida
o árbitro a ponto de sai da escala, não sai da escala, isso não tem cabimento. Não tem cabimento. E esse negócio de ir lá para a CPI para ficar escutando o senador pedir para contratar zagueiro para o Botafogo, não dá, né, gente? Não dá Isso para é levar isso a demais, sério. né, cara? Não dá para Isso é levar uma isso a piada. sério, né? Pelo amor de Deus. A tarde inteira, aquele quase todo lá, para no final. O senhor poderia contratar zagueiro? Faça meu favor. Faça meu favor. Realmente. O fato é o seguinte: a SAF do Botafogo até agora, ela não gerou lucro para o John Textor, gerou? Não. A média de público do Botafogo não é espetacular, a arrecadação não é algo do outro mundo. Nenhum jogador foi vendido para um outro clube. Os jogadores que foram para o exterior foram para um outro clube da Road Eagle. Né? Eles vão lá para o Molenbeek, vão lá para o Lyon, voltam para o Brasil. Tem 2 que estão lá, Adrielson e o Perry, o Jefinho voltou. Aí veio o Luiz Henrique do Betis, contratado por ele, mas com aquela história de que vai voltar para a Europa para jogar no Lyon. Enfim, qual foi o grande negócio que foi feito até agora? E ele é um investidor, gente. Ele não está aqui para fazer caridade com o Botafogo. Ele está aqui porque é o negócio que ele tem. Tem clubes aí espalhados por diferentes países. E agora essa situação toda, ela está sendo uma cortina de fumaça que retira o olhar mais atento para essa questão. A SAF do Botafogo, ela gera boas perspectivas de negócio para aqueles que nela investiram, né? O Textor e aqueles que apoiaram os investimentos que ele fez no futebol. Essa é uma pergunta que a resposta me parece óbvia. Até agora, acho que não parece. Mas, Porque eventualmente, de onde vem essa receita? Não está vindo essa receita. Grandes negócios não aconteceram.